Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia, bom dia! Tá começando mais um programa Paracatu Rural aqui na Rádio Boa Vista FM. Bom dia para você que está no campo, na cidade, para quem está trabalhando, descansando. Bom dia! Bom dia para você, avicultor de Paracatu e região. Bom dia também para o Célio Roberto. Eu falei avicultor porque nesta semana o nosso tema principal será sobre como iniciar uma criação de galinha caipira, a pedido de vários ouvintes e internautas que estão interessados em saber mais sobre esse assunto. A galinha caipira é uma das mais queridas como prato alimentar porque sugere que é uma galinha mais saudável, o que realmente é. Ela recebe esse nome pois a sua alimentação é natural, a sua criação é livre. Desse modo, qualquer galinha pode ser chamada de galinha caipira, pois o que determina mesmo é a forma como é criada e não a raça que pertence. Por isso, são consideradas mais caras no preço de venda, uma vez que são livres de agrotóxicos, hormônios e alcançam pouco peso, mas possuem uma carne muito mais saudável para a alimentação humana e mais saborosa. E hoje, para a gente falar sobre esse assunto de como iniciar uma criação de galinha ou de frango caipira, eu converso com o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, que além de conhecimento teórico, ele também tem a prática. Já foi criador de galinhas caipira aqui na nossa cidade. Fabrício, todo mundo quer saber, esse negócio aí, avicultura, seja para corte ou para postura, é rentável? Desde que o produtor tenha todos os cuidados necessários e que não ignore o manejo e nem os animais a serem criados. Porque a criação de galinhas ou de frango caipira, assim como qualquer outra criação que nós podemos ter na fazenda, ela requer cuidados especiais. Uma vez que essa criação de pequenos animais, no caso nós estamos aqui falando sobre criação de frango caipira, de galinha poedeira, é uma criação muito dinâmica, porque o ciclo produtivo desses animais, eles são mais rápidos que o ciclo produtivo dos bovinos, por exemplo, dos suínos. Então requer um cuidado e uma atenção maior ainda, porque animais com ciclo produtivo muito rápido, muito curto, ele não permite erro. Então se o produtor errar, o estrago é maior. No caso, por exemplo, de bovinos, quando a gente, apesar também de não permitir erro, mas nós temos como recuperar a tempo. No caso da criação de galinhas, um erro talvez não tenha como recuperar. Então, é um bom negócio, desde que o produtor seja cuidadoso. Então o produtor deve decidir se vai criar o animal para corte ou para postura. Tem diferença, Fabrício? O frango de corte é um animal que o próprio nome já indica. Ele está sendo criado para fornecimento de carne. Então, existe o frango caipira, que nós vamos criar ele para que nós possamos comercializar a carne desse frango. E a galinha de postura, o nome já indica também. É uma galinha que vai fornecer ovos. Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, nós temos que estabelecer o nosso objetivo, se vai ser corte, ou se vai ser postura, ou se nós vamos criar um animal de dupla aptidão. Porque existem animais específicos para corte, animais específicos para postura, e existem aqueles animais que eles não são específicos nem para um nem para outra coisa, eles têm dupla aptidão, eles servem tanto para corte, tanto para ir para a panela, como para botar ovo. Bacana, viu? Então ele deve começar construindo o aviário, correto, Fabrício? A construção do aviário, do frango caipira, da galinha caipira de postura, ela segue as mesmas tendências, as mesmas normas, melhor dizendo, da criação do frango de corte industrial. Por exemplo, a construção do aviário, ele tem que ser sempre no sentido leste-oeste, porque o sol ele vai caminhar sobre a comunheira do aviário. O aviário, para quem não sabe, é o lugar onde as galinhas ou os frangos vão dormir. O frango caipira ele não fica o tempo inteiro confinado como o frango industrial. Ele dorme à noite dentro do abrigo, nós chamamos de aviário, e durante o dia ele é solto para pastar. Então esse abrigo ele deve ser sempre construído no sentido leste-oeste, para que
o sol não possa entrar dentro do aviário. O sol dentro do aviário, ele não é bem-vindo. Uma vez que, quando nós recebemos os pintinhos, eles vão ficar confinados ali até os 30 dias, então eles não podem pegar sol, que é prejudicial. Outra coisa importante, né, a construção de quebra-ventos em volta desse aviário. Tem várias plantas que nós podemos usar de quebra-vento, por exemplo, o eucalipto, o sanção do campo. Enfim, são várias formas que nós podemos criar ou desenvolver esse quebra-vento, porque é para quando houver alguma tempestade, algum pé de vento, não derrubar, não trazer danos aí ao abrigo dos animais. Lembrando, você ouvinte pode participar do nosso programa, a gente vai estar trazendo as respostas nos programas seguintes. Você pode mandar a mensagem pelo Zap Rural, tá bom? É o 991810123. Vai anotando as perguntas aí e mandando pra gente. Fabrício, você falou agora há pouco que a galinha ou frango durante o dia fica pastando. Isso é importante, não é? O frango caipira, ele, como já disse, ele tem a tendência, né, o instinto natural de pastar. E nós devemos explorar esse instinto para que o animal tenha uma carne de qualidade. O que o consumidor busca no frango caipira? Ele busca a consistência da carne, uma carne que tenha sabor de caça. Nós chamamos aquela carne que a carne do frango por si só ela já é meio esbranquiçada, ela já é uma carne branca. E a carne do frango caipira ela é um pouco mais avermelhada do que o frango de granja. Então é isso que o consumidor quer, ele quer um frango que forneça uma carne de consistência. O frango caipira, se ele for criado preso igual o frango de granja, frango industrial, ele vai dar uma carne um pouco mais mole. Ele não vai ter tanta consistência. Então nós temos que explorar esse instinto que ele tem de pastar. Basicamente, tentando ilustrar aqui pelas palavras, nós construímos lá um cercado de tela que tenha um tamanho ideal, né, para a quantidade que nós vamos criar. E dentro desse cercado de tela eu vou construir o abrigo, que é o aviário, e em volta desse abrigo de telha, eu vou plantar tífiton, né, que é um capim que as galinhas e os frangos gostam muito de pastar. Então, à noite eles ficam trancados dentro do abrigo e durante o dia eu solto, eles vão pastar esse tífiton e vão comer ração. Fabrício, agora conta pra gente aí sobre a chamada cama do aviário, onde a ave vai ficar ali ciscando. Quando os pintinhos chegam no aviário, eu digo pintinhos porque hoje nós já temos aí, nós ainda não temos uma produção industrial do frango caipira mesmo, o frango legítimo, mas já nós temos alguns produtores que já produzem os pintinhos, já tem as chocadeiras, as incubadoras e já fazem esse material genético aí reproduzir. E então quando os pintinhos chegam no aviário, eles têm que dispor de uma cama, nós chamamos de cama. O que é cama? O produtor pode estar ouvindo isso aí pra gente, mas é cama para o bicho dormir em cima? Não. É o material orgânico aonde os pintinhos vão ficar. Vou explicar com melhores palavras. É a palha de arroz, a maravalha, casca de amendoim, cana picada, enfim. São inúmeros os materiais que nós podemos usar para fazer a cama. Porque o pintinho ele não pode ficar em contato com o chão batido ou com o concreto, que aí vai proliferar doença, umidade e outros males e nós não vamos conseguir fazer uma criação adequada. Então, a cama ela tem que ser de qualidade. Para que uma cama seja de qualidade, ela tem que ser absorvente. Porque se um bebedouro estraga, cai algum pouco de água ali no chão, aquele pingo d'água, aquela pocinha de água que caiu, ela tem que parar no lugar. A cama que nós dispomos absorvente aqui em nossa região é a maravalha. Essa maravalha, então, são raspas de madeira, Fabrício? A palha de arroz, é uma pergunta de um ouvinte, também serve para fazer a cama do aviário? Maravalha é aquela casca de madeira que sai da plana das madeireiras. Então, quando você for em alguma madeireira, pede alguém lá para te mostrar lá, você fala serragem grossa. Na verdade, o termo técnico é maravalha, mas o pessoal da madeireira conhece como uma serragem grossa. Tem aquela serragem fina, aquela não serve, porque aquela entra no nariz dos pintinhos, eles vão respirar aquilo ali, aí dá problema respiratório. Tem que ser aquela maravalha grossa, aquela que sai da plana, aquela ali é absorvente. A casca de arroz serve, a palha de arroz serve.
Na verdade, casca de arroz, né? Porque palha é o pendão do arroz. Nós dizemos casca de arroz. A casca de arroz serve, mas ela não é ideal, porque não é um material absorvente. Aqui em Paracatu nós temos aí umas 3 ou 4 madeireiras, né? Essa madeireira às vezes até pede que as pessoas vá lá e façam essa limpeza, porque às vezes suja, né? Junta muita maravalha, e se você conversar, tiver amizade com alguém que tem madeireira, com certeza ele vai te arrumar essa maravalha. Imagine um galpão com 18 mil aves, que é um galpão convencional. Agora imaginemos um galpão com 30 mil aves. Então, na avicultura industrial, onde o número de aves é exorbitante, nós temos muitas aves, imagine também quanta maravilha não vai gastar naquele galpão, quanta madeira não vai ter que ser destruída, né, ou desfeita para que possa estabelecer a cama dentro daquele barracão. Nessas ocasiões, aonde nós temos muitos galpões a serem cobertos com a cama de maravilha, usa-se reaproveitar a cama de um lote para o outro. Há situações em que ficam até um ano aproveitando. São vários lotes que passam sobre aquela mesma palha. É como se uma criança usasse a fralda descartável de outra criança, né? Mas é porque não tem outra alternativa. Eles não conseguem trocar aquela cama toda vez que sai um lote de pintinhos e entra outro novo. No nosso caso, como a avicultura, nós chamamos de avicultura alternativa, que é a criação de frango caipira, como é em escala menor, nós temos às vezes 100, 200 e quem tem muito tem 500 pintinhos. Então é mais fácil que nós troquemos essa cama. Então é importante que nós façamos a troca da cama. Até porque o pintinho caipira ele fica mais tempo sobre a cama do que o frango industrial. Quando a gente faz essa troca da cama, é a mesma coisa que nós trocarmos a fralda das crianças, né? Ele vai ficar até mais feliz, né? Porque vai entrar numa cama mais limpa e aí fica livre dos patógenos.